para abrirmos a palavra de Deus para 1 Crônicas, capítulo 17, os versículos 16 a 27. Primeiras Crônicas, capítulo 17, versículos 16 a 27. Quem encontrou, diga aleluia. A palavra de Deus diz assim, irmãos. Então, entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa, para que me tenhas trazido até aqui? Foi isto ainda pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes, e me trataste como se eu fosse homem ilustre, ó Senhor Deus. Que mais ainda poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem o teu servo. Ó Senhor, por amor do teu servo, e segundo o teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos temos ouvido. Quem há como o teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com estas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito, estabeleceste o teu povo de Israel por teu povo, para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo, e acerca da casa de teu servo, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome. E diga-se o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel. É Deus para Israel. E a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso o teu servo se animou para fazer esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus e prometeste a teu servo este bem. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Amém? Podeis assentar, meus irmãos e amigos. Hoje pela manhã, nós podemos observar o diálogo que foi desenvolvido entre Deus, Natã e Davi. Como eles conversaram de certa maneira entre si. Davi falando a Natã, Natã a Davi e Deus a Davi por intermédio do profeta Natã. Davi teve uma experiência que todos nós devemos buscar. Todas as vezes que abrirmos a Bíblia ou que viermos para o templo para ouvir a palavra de Deus. A experiência que Davi teve foi a de ouvir a palavra do Senhor. Deus falou com Davi.
É maravilhoso, meus amados irmãos, quando Deus fala conosco. Deus é o Deus que fala. Amém, irmãos? Deus fala com o seu povo. Deus quer se revelar ao seu povo. Deus não é um Deus indiferente, um Deus que não se comunica. Deus, ainda que não precisasse, Ele fala conosco. Ele nos informa a respeito do que Ele quer para a nossa vida. Ele nos ensina, nos adverte, nos repreende, nos conforta, nos ajuda, nos anima. Deus fala conosco. A grande questão, talvez, para esta geração nossa, é ter o discernimento para entender quando é Deus que está falando e quando não é Deus que está falando. Nós cremos que Deus fala através da sua palavra, ponto. Deus se revela a nós através das Escrituras. Diz a Bíblia em Hebreus, que havendo Deus no passado falado aos pais pelos profetas, de muitas formas e muitas vezes, nestes últimos dias, Deus nos falou através do seu Filho Jesus Cristo, que é a expressão exata do seu ser. Jesus é a palavra, Jesus é o verbo de Deus. As Escrituras sagradas são para nós esta revelação. E a própria palavra, através do apóstolo Paulo, previne o povo de Deus para que não se deixe enganar por outras vozes que queiram, às vezes, confundir-nos. Diz a Bíblia, olha, ainda que seja um anjo vindo do céu, ou nós mesmos, que lhes traga um evangelho que vá além deste, não aceite. Considere anátema. A palavra de Deus está aqui. Nós só precisamos ouvir o que Deus diz. Lendo as Escrituras, meditando nela de dia e de noite, como a Bíblia ensina. Ouvindo criteriosamente, ouvindo e provando o profeta. Ouvindo e avaliando o conteúdo da pregação. Não para saber se o pregador é eloquente ou não, mas se o que ele está dizendo é realmente o que está escrito. Nós precisamos ser como aqueles nossos irmãos lá daquela cidade grega chamada Bereia, que logo que tiveram acesso à palavra, a receberam logo com alegria. Mas diz a Bíblia que todos os dias eles ouviam a pregação, mas confirmavam, para ver se aquilo que os apóstolos estavam ensinando era de fato como estava escrito. Escutar a pregação com a Bíblia aberta é a grande necessidade de todo o povo de Deus. E falou com ela? Uma pessoa pega o microfone e diz: Deus me disse para eu falar para você alguma coisa. E ele fala alguma coisa da sua própria cabeça, da sua imaginação. Alguém sonha, tem um sonho, vai dormir, e ele tem um sonho, ele diz que Deus falou com ele através daquele sonho. Ou tem uma visão. Como é que a gente sabe se isso é de Deus? O sonho, a palavra do homem, tudo isso é areia, meu povo. Nesse mundo tão confundido, tão perturbado, a única fonte segura de que nós estamos ouvindo a palavra de Deus é ler a Bíblia. É seguir as Escrituras, ela é a rocha. Mais do que nunca nós podemos e precisamos voltar os nossos olhos para a palavra de Deus. E interpretá-la literalmente como Deus a entregou para o seu povo e praticá-la segundo é a vontade do Senhor. Davi ouviu a voz de Deus. Que todos nós nesta noite possamos ouvir esta voz mais uma vez. Amém? Davi ouviu a voz de Deus. E logo após ouvir Deus falar com ele, Deus falou com ele através do profeta Natã. Davi, ao ouvir a voz de Deus,
vem o texto que nós lemos no versículo 16. Então entrou Davi na casa de Deus, na casa do Senhor, ficou perante ele e disse. E nesta noite eu quero compartilhar com os irmãos que estão aqui qual o impacto que a palavra de Deus deve produzir em nós. Quando Deus fala conosco, o que é que deve acontecer com a nossa vida? Quando Deus fala conosco, não é para nos revoltarmos, não é para nos indignarmos e sair perturbando, não é para vingança, não é para qualquer coisa que seja da carne. O fruto da palavra de Deus é vida. E nós podemos observar neste texto os frutos que a palavra de Deus produziu no coração de Davi. Primeiro fruto é a humilhação. Uma coisa é você ser humilhado por alguém. Isso não vale como fruto da palavra. Uma pessoa lhe ofender, lhe xingar, ou lhe diminuir, ou lhe depreciar. Ser humilhado pelos outros não significa que isso é um fruto da palavra de Deus. O fruto da palavra é quando a própria pessoa, ao invés de se exaltar, ela mesma olha para si, reconhece a sua pequenez, a sua insignificância, e não de falsa humildade, mas de verdadeira compreensão de como nós somos pequenos diante da grandeza de Deus, a pessoa não tem outro caminho a não ser se prostrar diante de Deus. Estão aqui ouvindo? Já esqueceram a bagunça que a mulher produziu? Eu ainda estou me recuperando ainda. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, Deus produz em nós, meus amados irmãos, uma profunda e verdadeira humildade. Não é falsa humildade, é humildade do coração. Há muitas pessoas que se consideram humildes por fatores que estão fora dela. Ou humildes porque são humilhadas, diminuídas, ou humildes porque estão em uma posição de inferioridade em detrimento às outras pessoas que com ela convivem, ou é humilde por causa das circunstâncias. Ela adoeceu, ela empobreceu, ela está passando por uma situação e isso a fez ser humilde. Mas assim que a situação for resolvida, que voltar a ter saúde, que o problema financeiro for resolvido, ou se porventura alcançar uma posição de destaque, a humildade que estava com ela anteriormente simplesmente desaparece, porque era falsa a humildade. A palavra de Deus não. Quando ela age no coração do verdadeiro ouvinte, ela produz esta humildade. Davi é o rei de Israel, irmãos. Entre o povo de Israel, ele é a maior autoridade humana. Ele tem no seu currículo grandes e impressionantes vitórias. É um homem que tem recebido elogios ao longo da vida de Deus, do povo. Os profetas falam a favor dele. Ele tem todas as provocações carnais para se envaidecer. Ele até por um momento quase fez isso, quando intencionou fazer uma casa para a arca de Deus, supondo que a casa dele era melhor do que a casa em que a arca estava depositada. Por um momento, ele teve esta tentação de se envaidecer, de se ensorbebecer, mas foi só por um instante. Logo ele voltou à sobriedade quando veio a ele a palavra do Senhor. E depois que ele ouviu a palavra de Deus, ele entra na casa de Deus, fica perante o Senhor, e a primeira coisa que ele faz é se humilhar diante de Deus. No versículo 16, observe o que diz. Davi falou: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa?
para que me tenhas trazido até aqui? Quem sou eu? E quem é a minha casa? As pessoas geralmente usam uma frase que é o oposto dessa. O oposto de quem sou eu é: você sabe com quem você está falando? Me respeite, que eu sou isso, ou eu sou aquilo. Mas quem ouviu a palavra de Deus e pôde por um momento perceber a grandeza de Deus, quanto maior é aquele de quem você se aproxima, menor você se sente. Já prestou atenção nisso? Uma pessoa só pode se sentir grande se ela estiver perto de gente menor do que ela. Eu me medi essa semana. Estava na academia, aí tinha lá o instrutor fazendo uns testes com o pessoal que estava entrando, pesando e tal. Eu disse: eu me medi aqui. A última vez que eu medi, eu tinha 1,80 m e... Aconteceu alguma coisa. Na régua lá só deu 1,65 m. Então a única maneira de eu me sentir alto é como? É se eu me aproximar de Paulinho, quem mais? De Juan. Aí chega uma pessoa de 1,80 m, de 1,90 m, de 2 metros. Como é que eu vou me sentir? Se você se sente grande, se sente importante, talvez você está andando com gente pequena. Talvez seu Deus é pequeno. Sua esperança é pequena. Não tem como quem anda com o Deus grande que nós temos se sentir grande. Grande é o Senhor. Amém, irmãos? Nós somos pequenos. Nós somos fracos. Nós somos pó. Em um momento em que Davi esteve ouvindo a palavra de Deus, ele desceu do seu pedestal, literalmente saiu do trono, saiu da sua bela casa de cedro e foi lá para a tenda, aonde a arca da aliança do Senhor estava. Ele entendeu que a casa era nobre não pela sua estrutura, não pelo material com que ela era construída, nem mesmo pelo seu tamanho, mas por causa daquele que habita na casa. Então ele descobriu que a casa de Deus, aquela tenda humilde onde a arca de Deus estava depositada, era um lugar mais alto, mais importante do que a sua bela casa de cedro, porque lá estava a presença do Senhor. E ele foi se humilhar lá e dizer o seguinte: quem sou eu, Senhor? E quem é a minha família? Para o Senhor fazer comigo tudo isso que o Senhor está fazendo. Ouvir a palavra de Deus deve nos tornar pessoas mais humildes, não no sentido de sermos vitimistas, não no sentido de ficar nos depreciando, nos fazendo de coitadinhos. Isso não é humildade, isso é outra coisa. Deus quer que o seu povo seja forte e corajoso. Amém, irmãos? Tem gente que pensa porque você é crente tem que aguentar tudo. A pessoa vem, levanta, quer bagunçar, diz: não, eu sou quieto, eu só não vou embora. Ah, mas não pode, por quê? Não pode é bagunçar. Quando nós olhamos o que é humildade, é entender a grandeza de Deus, a nossa pequenez, a nossa insignificância. E dentro da nossa indignidade, confiar só no Senhor e tratar as outras pessoas com honra e respeito, sabendo que eu não sou melhor do que ninguém. Que se não fosse a graça de Deus sobre a minha vida, a misericórdia de Deus, eu nem existiria. Nenhum de nós estaríamos aqui se não fosse a bondade do nosso grande Deus. Quando nós lemos o texto, Davi ouviu a palavra e logo se quebrantou.
logo foi para a casa de Deus se humilhar. Seja humilde, de verdade. A Bíblia diz que Deus resiste a quem é soberbo, mas concede graça a quem é humilde. Deus resiste ao soberbo, mas abençoa quem se humilha. Toda pessoa humilde recebe graça da parte do Senhor. Se eu e você gostamos de gente humilde, imagina Deus. Nós, às vezes, não somos humildes como nós deveríamos ser, mas nós gostamos de gente humilde. Deus gosta muito mais. Pessoas legitimamente humildes. E esse é um fruto produzido pela palavra. Uma vez que você conhecer Deus, nunca mais você vai se considerar grande. Nunca mais você vai se considerar importante, merecedor de alguma coisa. Eu estava vendo um depoimento de um espírita já falecido, chamado Chico Xavier. E ele dizia nesse depoimento que toda religião é boa. O que fazia diferença não era a religião, mas a pessoa. Então, se a pessoa seguisse, obedecesse o que a religião dela ensina, seja lá qual fosse a religião, ela estaria evoluída, porque ele não crê na salvação. Ela partiria para um plano melhor. Se ela fizesse o que a religião ensina, se ela praticasse as obras que a tornassem dignas, o que eles pensavam? Que ele praticava. Que ele era suficientemente bom, caridoso, honesto, misericordioso, para sair dessa terra e ir para um lugar melhor. A confiança dele é nas obras dele. E assim a salvação se transforma em algo meritório. Quem fizer por onde merecer, vai para o céu. Tem muita gente que pensa assim, sabia? Sabe quem é que merece ir para o céu? E você sabe que não é merecedor quando você se aproxima de Deus. Enquanto você está longe de Deus, você pensa que você é bom. Enquanto você está longe de Deus, você pensa que você é certo. Mas quando você se achega perto de Deus, você fica como Davi: Senhor, quem sou eu? Como Isaías, quando percebeu a glória do Senhor, disse: ai de mim, que vou morrer agora, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram ao Senhor. Quem pode ter esta visão e permanecer? Naquele exato momento, Isaías soube o quão indigno ele era. E olha que Isaías era talvez o homem mais santo da sua geração, e se considerou digno de morte, diante da presença de Deus. Quanto mais Deus falar com você, mais humilde você vai se sentir, e ser de coração. A palavra de Deus não produz arrogância, autoconfiança. Produz confiança no alto. Produz confiança em Deus. Isso é um negócio que a Bíblia chama de fé. Segundo fruto da palavra de Deus em Davi. Primeiro foi a humilhação, a auto-humilhação. Depois nós vamos encontrar aqui uma expressão de gratidão. Na verdade, Davi está orando. Ele define essas suas palavras como oração, lá no final do texto que nós lemos. Ele se sentiu animado a fazer esta oração em profunda gratidão. Quando você ouve a palavra de Deus, quando Deus fala com você, você para de murmurar, para de reclamar, para de botar defeito nas coisas, nas pessoas, e começa a agradecer.
Quando Deus fala com você. Porque quando Deus conversar com você, você vai perceber quantas são as obras que Deus já tem feito por você e por mim. Quantas são as maravilhas que Deus tem operado. Quem não ouve a voz de Deus, o tempo todo está insatisfeito, o tempo todo falta alguma coisa para ele. Ah, minha família não me ama, não me entende, não me dá atenção, o pastor não presta, a igreja não ama, não dá assistência. O mundo está todo errado, não presta a política, não presta a cidade, não presta a vida, não presta nada. Porque ele está conversando com sua própria carne, quando não com as trevas. E Satanás e a carne são mestres para plantar murmuração no coração do ser humano. Eu digo a você, tome muito cuidado com gente que murmura o tempo todo. Eu não sei se veio para o culto alguém que vive só de falar mal dos outros. Fala mal da vida alheia. Tem alguém aqui? Levanta a mão. Quem fica só falando mal da vida alheia? Não viu, não? Graças a Deus, né? Mas anda falando mal. E tem uma alegria tão grande quando aparece uma fofoca nova, um fuxico novo, para denegrir alguém, para derribar alguém, para depreciar alguém. Isso é fruto de uma pessoa que não conhece a voz de Deus. Porque uma pessoa que ouviu a voz de Deus, ela se sente tão abençoada. Presta atenção. Ela se sente tão agradecida por tudo que Deus faz na vida dela, que ela não tem coragem de reclamar, meu povo. Hoje, a família, por parte de Jussiana, minha sogra, meus cunhados, sobrinhos, reuniu uma parte da família e foi lá para a roça da irmã Jussiana. Prepararam lá o almoço, nós fomos na hora importante, na hora que precisava de ajuda. A gente foi na hora de comer. Participamos ali daquele momento, a família reunida, refeição. Uma pessoa pode sair do encontro como aquele e reclamar. Uma alma cebosa, né, que não conhece a palavra de Deus, que não ouviu a palavra, ela vai só falar mal. E eu digo a você, se for para falar mal, se você for caçar razão para falar mal, você encontra. Encontra em você, encontra na sua família, encontra na igreja, encontra em todo lugar. Se a intenção, se o propósito é ir para falar mal, você vai falar mal de alguma coisa. Mas isso é fruto de um coração entrevado, completamente tomado pelo mal, que não vê a quantidade de bênção que Deus está colocando diante dela. Só reclama de um prato de comida quem não sabe o que é um prato de comida de verdade, a importância. Quando você ouve a palavra de Deus, você se torna uma pessoa grata. Deus mandou, foi Deus quem disse: em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Alguma pessoa pode colocar uma vírgula e dizer em tudo, mas em tudo não. O que é que diz a Bíblia? Em tudo dai graça. Mas nós vamos dizer, mas num problema, num escândalo, numa doença, numa crise, numa morte, no que é que nós temos para dar graça diante disso? Numa situação embaraçosa como a que nós passamos hoje aqui no culto, em que nós vamos dar graça? O texto diz, em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus para convosco. Em tudo, a graça de Deus está presente. Enquanto nós estivermos aqui, a graça de Deus está em todo lugar. Para onde você olhar? Para onde você olhar, tem
a manifestação do amor de Deus, a manifestação da graça de Deus. Quando Davi ouviu a palavra de Deus, ele correu para a tenda que ele achava insuficiente, indigna, e foi se humilhar e agradecer ao seu maravilhoso Deus. Agradecer por tudo, tudo que ele havia acabado de ouvir. Ele diz: foi ainda isso pouco aos teus olhos, ó Deus, de maneira que também falaste a respeito da casa de teu servo, para tempos distantes. Hoje pela manhã, o irmão me procurou após a mensagem para perguntar sobre quem era este descendente de Davi, que construiria o templo e estabeleceria o reino de Deus para sempre. E o irmão, bem acertadamente, entendeu que Deus falou a Davi num futuro mais próximo e num futuro mais distante. O descendente que construiria o templo seria logo seu filho Salomão. Mas o descendente de Davi, que estabeleceria o reino eterno, só viria a existir. Só viria a esta terra aproximadamente 1000 anos depois. O nome dele, Jesus Cristo. Reconhecido por um cego, chamado Bartimeu, que o chamou assim: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Davi está agradecendo a Deus, porque quando ele começou a ouvir a palavra, ele viu o quão abençoado ele é. Como Deus estava cuidando dele agora, cuidaria dos seus filhos, e até depois, muito tempo, Deus estaria cuidando até a eternidade. E uma pessoa que sabe que é abençoada aqui, amanhã e para sempre, não vai ficar murmurando, não vai estragar seu dia, sua vida, não vai desperdiçar as bênçãos com murmuração. Se faltou alguma coisa, se algo lhe aborreceu agora, isso é pequeno, comparando as grandezas que Deus tem preparado para a sua vida. O apóstolo Paulo, depois de muito atribulado, depois de preso, açoitado, insultado, ele diz assim para os irmãos: eu tenho uma certeza, a nossa leve e passageira tribulação não é para se comparar com a alegria, com o peso de glória que o Senhor tem preparado para nós. Davi considerava pouco problema o que ele passava, comparando com a quantidade de bênção que ele tinha preparado para o seu futuro. Assim, quem ouve a Deus, quem crê na palavra de Deus, vive feliz e satisfeito e dando graças a Deus em tudo. Você será mais feliz, não é quando você tiver mais coisas do que você tem hoje. É quando você souber dar mais valor ao que você já tem hoje. Aí você vai ser mais feliz. Porque tem tanta gente, preste atenção nisso, tem tanta gente esperando para ser feliz quando tiver metade do que você tem. Sabia disso? Sabia que o sonho de muita gente é fazer o que você pode fazer qualquer hora? O problema não é o que você tem no bolso. O problema é o que você tem no coração. Quem tem a palavra de Deus é grato e faz uma oração não para murmurar, mas para agradecer. Por último, o fruto da palavra de Deus em Davi produziu nele profunda adoração. Davi se humilhou, Davi agradeceu e agora Davi vai adorar ao seu Deus. A partir do versículo de número 20, Davi diz: Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo o que nós mesmos
temos ouvido. Davi ouviu a palavra de Deus e diz: rapaz, não tem outro Deus igual ao nosso Deus. Davi ouvia falar dos deuses dos pagãos, dos Baals, dos Astarotes, dos Baalins, ídolos que eles mesmos inventavam, fabricavam supersticiosamente, faziam de metal, de ouro, prata, ferro, faziam de madeira. Havia um deus pagão chamado Moloque, era uma imagem de bronze ocada. E essa imagem, ela tinha os braços estendidos. E a maneira como esse deus Moloque se relacionava com os seus devotos era por meio do sacrifício de crianças. Então, os devotos desta imagem, deste ídolo, abasteciam a imagem com brasas. Acendiam brasas dentro da imagem, até que a imagem de bronze ficava incandescente, que é isso que acontece quando você aquece o ferro, não é isso? Fica ali incandescendo. E o pai ou a mãe pegava o bebê e colocava sobre os braços da imagem. E a criança se contorcia ali, morria. E esse era o Deus dos pagãos. E Moloque não ouvia uma oração, não movia um dedo, não dava uma palavra, porque como diz o Salmo 115, eles têm olhos, mas não veem, boca, mas não fala, ouvidos têm, mas não ouvem, mãos, mas não apalpam, pés, mas não andam, são absolutamente inúteis. Irmãos, só existe um Deus verdadeiro. E o Deus verdadeiro se chama Jeová. O grande eu sou. O Deus verdadeiro é o Deus Pai, Filho e Espírito Santo. É o Deus revelado nas Escrituras. Nós não temos uma religião boa em Cristo. Nós temos a única religião verdadeira. Não há vários caminhos para Deus, só há um. E este é Jesus Cristo. Quando Davi ouve a palavra de Deus, ele se maravilha e ele conclui dizendo: Senhor, ninguém é como o Senhor. Não há outro Deus. Quem há, Senhor, semelhante a ti? Ninguém é semelhante a Deus, ninguém que possa se comparar com Deus, nem no seu caráter, nem no seu poder, nem no seu amor. Hoje as pessoas reclamam tanto da falta de amor. Já prestou atenção como nós temos uma geração de pessoas tão carentes? Carentes de abraço, carentes de ouvir uma pessoa dizer, eu te amo. Quem aqui tem mais de 40 anos e o pai e a mãe alguma vez disse, eu te amo? Quem tem mais de 40 anos e o pai e a mãe alguma vez disse, eu te amo? Você morreu por causa disso? Você deprimiu por causa disso? Perguntar mais, você tem dúvida que seus pais lhe amavam de verdade por causa disso? Mas hoje a geração é tão melindrosa, é tão fragilizada, que tem que estar o tempo todo ninando, botando a chupeta, o tempo todo tem que estar ali cuidando. Não é errado não estou dizendo que é errado. É bom ouvir. Mas as pessoas que às vezes são tão carentes de amor, são as que desprezam o grande amor de Deus. Quem mais sente falta de amor é quem despreza o amor maior, que é o amor de Deus. Quem recebe o amor de Deus, sente o amor de Deus, sabe o que vai acontecer? Para de reclamar que não é amado e começa a fazer o que Deus mandou. O mandamento não é seja amado pelo seu próximo. Como é o mandamento?
ame o seu próximo. Amém, irmãos? Quem recebeu o amor de Deus não tem carência de amor. Tem amor para dar, para distribuir. E amor é um negócio bacana que quanto mais você dá, mais você recebe. Sabia? Quanto mais você ama, mais amado você vai ser. Você que reclama muito que ninguém lhe ama, talvez você realmente seja uma pessoa muito antipática. Muito enjoado. Quem ama desse jeito? O pai e a mãe. Mas outra pessoa talvez precise ser cativado para aprender a lhe amar. Deus nos ama incondicionalmente. E quem recebe este amor de Deus não se sente mal amado, pelo contrário, e começa a compartilhar deste amor que Deus derramou sobre nós, diz a Bíblia. Interessante que diz a Bíblia quando fala do amor que Deus nos deu, não é que nós recebemos amor de Deus somente, é que Deus derramou o seu amor sobre nós. Abundantemente Deus nos amou. O apóstolo Paulo diz, veja que grande amor Deus nos amou, ao ponto de nós sermos chamados filhos de Deus. Deus nos amou assim, ao ponto de nos adotar, de nos registrar como seus filhos e de passar para o nosso nome parte da sua herança. Quem você ama desse jeito? Deus nos amou assim, ao ponto de nos fazermos seus filhos, e mais do que isso, ao ponto de morrer numa cruz em nosso lugar. Quando Davi está agradecendo, ele está agradecendo porque Deus o amou. E ele diz no texto que nós lemos, porque amaste o teu servo. Por amor do teu servo, o Senhor fez todas essas coisas. Quem ouve a palavra de Deus, aprende a desenvolver a humildade sincera, a gratidão verdadeira e a adoração espiritual. Davi termina esta parte da Bíblia, esta parte do texto, com uma afirmação. Ele diz, olha, Senhor, o Senhor prometeu, e eu tenho certeza que o Senhor vai cumprir. Porque com Deus é assim. Observe o versículo 27. Se, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti. Pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Quem foi uma vez abençoado com esta bênção de Deus, está abençoado para sempre. Amém, irmãos? A bênção de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, não é para uma temporada, não é para um período, por um dia, por uma fase. A graça de Deus que nós recebemos por Cristo Jesus é bênção permanente. A quem Deus abençoou, abençoado está para sempre. E a bênção de Deus é real para quem recebe a sua palavra. Para quem crê de todo o seu coração, não na palavra que alguém vem e diz no seu ouvido, mas para a palavra de Deus, segundo está escrito.